Olá, estudante! Bem-vindo ao Educação Física Concurso. Eu sou o professor Carlos Lopes. Vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, vamos abordar a temática da avaliação exposta no livro da professora Soraya Darido, Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica. Inicialmente, devemos observar que a avaliação ela pode ser entendida como um modelo tradicional ou um modelo mais contemporâneo. Dentro do modelo tradicional, a autora destacou que a perspectiva tradicional de avaliação cometeu uma série de equívocos ao considerar que avaliar é aplicar testes em prazos determinados, é restrito ao domínio motor, é uma atividade que se realiza somente no final de um prazo, significa atribuir uma nota ou um conceito, é punir, sobrepõe-se a ensinar, exige medição e quantificação. Constitui-se em mero cumprimento de uma exigência burocrática, uma ideia infelizmente costumeira. Já numa perspectiva mais contemporânea, a avaliação deve ser entendida longe de ser um instrumento de pressão e castigo. A avaliação deve mostrar-se útil para as partes envolvidas, professores, alunos e escola, contribuindo para o autoconhecimento e para a análise das etapas já vencidas, no sentido de alcançar objetivos previamente traçados. Para tanto, constitui-se em um processo contínuo de diagnóstico da situação, contando com a participação de professores, alunos e equipe pedagógica. A avaliação pode ser compreendida de três formas: como diagnóstica, a forma somativa ou formativa. Vamos agora analisar a avaliação diagnóstica, que também pode ser chamada de inicial. Nesse levantamento, o professor passa a conhecer melhor quem são os seus alunos e como ele pode facilitar-lhes a aprendizagem. Ou seja, é uma avaliação realizada no início de um processo educacional. Já a avaliação somativa, também denominada de avaliação final, ela pode ocorrer em projetos disciplinares ou interdisciplinares, além do processo de observação contínua das etapas, que possibilita uma correção do percurso. Também é possível avaliar o produto final, seja pela realização de um vídeo, de um jornal, uma página de internet, pela organização de um campeonato ou evento, pelo desempenho de táticas ou jogadas, entre outras coisas. Ou seja, aqui a autora traz a questão da avaliação somativa como o resultado de um processo, né, de uma tarefa. E nós não podemos confundir, porque lá naquele período da educação tradicional, a maioria das avaliações tinham um caráter de finalidade, né? Elas observavam aspectos relacionados com o desempenho final. Então, na sua maioria, aquela avaliação tradicional tinha características somativas. Já a avaliação formativa ou processual, como o próprio nome explica, irá ocorrer durante o processo educacional. Se por meio de observações o professor avalia o aluno em processo, não é preciso conhecer o resultado de uma avaliação formal para efetivar mudanças em suas aulas. A observação avaliadora pode ser feita em todas as aulas e situações, e a avaliação do professor deve ser comunicada aos alunos, informando-lhes sobre as suas dificuldades, bem como sobre os avanços alcançados. Esse é o verdadeiro sentido da avaliação processual. Ou seja, a avaliação processual ela faz uma leitura de todo o caminho percorrido, não simplesmente do passo final, né, do resultado, como ocorre na avaliação somativa. Além disso, nós temos a avaliação dos conteúdos, ou seja, a avaliação conceitual, a avaliação procedimental e atitudinal. Essa avaliação das dimensões de conteúdo permitem uma diversificação no processo de avaliação. Vamos agora resolver uma questão sobre o assunto abordado. A avaliação entendida como parte significativa do processo de ensino e aprendizagem, Zabala, 1998, pode ser desenvolvida em diversos momentos, por meio de instrumentos diversificados, recebendo nestes momentos denominações específicas. Darido, 2005, refere denominações e funções específicas à avaliação, quando aplicada em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem. Estabeleça a relação entre denominação da avaliação contida na coluna da esquerda e sua função contida na coluna da direita. Vamos analisar agora as duas colunas.
coluna da direita e a coluna da esquerda. A coluna da esquerda tem 1, 2 e 3, apresenta os tipos de avaliações, enquanto que a coluna da direita, A, B, C, se refere às funções dessas avaliações. Vamos analisar a função contida na letra A. Fornecer dados com relação ao final do processo, expressando o nível atingido pelo aluno dentro dos objetivos propostos. Bem, final do processo, nós sabemos que é a avaliação somativa. Então, é o número 3 associado à letra A. Vamos marcar. Vamos para a análise da segunda letra B. Fornecer dados para a elaboração de um projeto de desenvolvimento de conteúdos a partir dos conhecimentos prévios do aluno. Conhecimentos prévios é uma avaliação diagnóstica. Então, vamos marcar número 1, avaliação número 1, diagnóstica, correlacionada com a letra B. Agora, vamos analisar a função contida na C. Fornecer dados importantes durante o processo para o ajustamento das ações educativas, possibilitando a tomada de decisões quanto à continuidade do programa ou da necessidade de alterações. Então, ele fala durante o processo. Se ele falou que é durante o processo, nós estamos falando da avaliação formativa. No caso ali, da coluna da esquerda, é o número 2. Então, vamos associar o número 2 à letra C. Com isso, nós temos o gabarito ali. A alternativa correta é a letra B. Até a próxima videoaula e bons estudos!